Seu nome completo, Paulo? Antônio Walter Alves Neves. Ah, o senhor conhece muito aqui de Bonfim, né? Conhece a história toda de Bonfim. Eu sou Poderia contar um pouquinho da história aqui? Eu sou historiador aqui em Bonfim, já lancei um livro em 1999. E agora nós estamos terminando o segundo livro, né? O boneco do segundo já está pronto. Então agora a gente vai mandar para o advogado e do advogado a gente vai mandar para uma professora de português, né? Para ver concordância, Sim. alguns erros que talvez possa ter. Redigir, né? Fazer edição. Aí já é a segunda edição que eu lanço. Beleza, hein? Na primeira aí, a gente lançou e eu fiquei mais com o acervo fotográfico. Sim. O acervo fotográfico é meu. Sim. Nessa segunda aí já entra a história, toda a história a partir do ano de 1808. 1808. O senhor é da família? Da família do português Antônio Alves Neves, pioneiro. Então o senhor é patrício meu? É. Eu sou da família do português também. Nós somos lá de... Me fugiu o nome. São Salvador, Portugal. O meu avô, eu não sei de onde que era de Portugal, mas ele era português legítimo. Ele veio naquela imigração que acredito também que a família do senhor veio também por São Simão, né? Família de São Simão. O meu avô, ele viajou, ele veio já rapazote, né? Como que era o nome do seu avô? Antônio Alves Neves. E foi em que ano? Ele nasceu, meu avô, em 1887, né? No ano de 1898 ele já estava aqui no Brasil, aqui já conheceu o Francisco Bonfim, aqui em Bonfim. Né? E ele veio residir em Bonfim? Ele não veio diretamente para Bonfim, veio primeiro de Ribeirão veio para Bonfim. Né? E aqui em Bonfim ele criou a família? Criou família. Ele veio de lá, ele era contabilista. Ele fez contabilidade de muitas fazendas aí, inclusive da Dona Iria Alves, rainha do café. A Dona Iria, a famosa Dona Iria. Inclusive Dona Iria Alves, rainha do café. Depois ele foi escrivão do Dr. Francisco da Cunha Junqueira, filho de Iria Alves. Aí então ele comprou propriedade aqui, em Bonfim, e ficou o sobrinho dele, Armando Alves, como contabilista do Dr. Francisco da Cunha Junqueira. A Dona Iria teve quantos filhos, o senhor lembra? É uma série de, acho que 7 ou 8 filhos, uma coisa assim. Né? E ela era esposa de quem, o senhor conhece? Dona Iria Alves é a esposa do Coronel Luiz da Cunha, Diniz da Cunha Junqueira. Ah, sim, família tradicional também. E ela era proprietária da fazenda Pau Alto, né? E outras fazendas aqui? Não, o Coronel Luiz da Cunha, ele não era proprietário da fazenda Pau Alto. O problema é o seguinte, a Dona Iria Alves praticamente era filha única. Ela tinha um irmão que faleceu, mas ela ficou sozinha. E ela já tinha uma fazenda que herdou do pai dela, né? O Honório Alves Ferreira, que foi vereador em Ribeirão Preto, né? E ela herdou, porque naquele tempo, para se constituir uma fazenda, demorava muitos anos, porque não havia... A burocracia até hoje existe, né? Não havia
casa estava iniciando tudo, não havia casa de material de construção, de maneira que se eu fosse Sim, fundar uma fazenda, a matéria-prima para construir dessa fazenda o senhor tirava da própria terra. sim, Certo? Foi o que aconteceu com a Nora, né? Ele a fazenda aí, Pau Alto, naquela época, demorou cerca aí de 25, 30 anos a ser construída, né? Quando a Dona Iria era moça, que casou-se, né? Ela já tinha fazenda, em 1880 ela já tinha aí, na fazenda ali, cerca de 100 famílias trabalhando de imigrante. 100 famílias. É, mais ou menos. Beleza, hein? Isso eu tirei do livro, o livro Na Estrada da Anhanguera. Ah, o senhor sabia que a Fazenda Pau Alto hoje, sim, atualmente é um pesqueiro, né? Pau Alto. Muito famoso já. Segundo aí, é um É, pesqueiro com a plantação de cana, né? eu frequento lá. Tem um restaurante, um lago muito grande agora, É, e o proprietário é o senhor Martins. Bom, voltando a falar em Bonfim Paulista, aqui parece que a ferrovia foi muito importante aqui, né? O senhor lembra da ferrovia vinha de Ribeirão Preto? a ferrovia foi um bem que os fazendeiros fizeram, porque antes então da fundação da ferrovia, porque tudo iniciou a construção da ferrovia, primeiro a construção da estrada de ferro, após a construção da estrada de ferro, pela topografia de cada terreno, então construía-se a estação de acordo com a altura dos trilhos, né? Sim. Foi o que aconteceu aqui em Bonfim, no dia 28 de julho de 1882, foi inaugurada a estação ferroviária de Bonfim Paulista, porém antes ela já passava por aqui, né? Já foi construída antes. E segundo eu fiquei sabendo, pelo Vanderlei, era na praça aí central. Na Praça de Bonfim aí, né? A estação central é na praça ali. Na praça. Depois No desmancharam, meio da praça aí, de comprido, pegando um quarteirão a outro, era a estação. depois desmancharam e fizeram a praça. É, O, demoliram tudo. a família do Pipa, do Virgílio Pipa, também veio na mesma imigração da família do senhor. Não. A migração do meu avô é portuguesa, eles é italiano, né? Já é italiano. O Roque Pipa, o avô deles, eles tinham um armazém aqui na avenida aí, que hoje tem a Fazenda Meireles, do Américo Meireles, naquela época. Então, eles tinham um armazém ali, porque naquele tempo muitas fazendas tinham armazém também, né? Era comum naquela época, né? Era comum. A venda, né? Como chamava a venda, né? Era armazém de secos e molhados. Aquela época que se vendia com cardineta para pagar em um ano, né? É. Depois trocava com saca de café, Porque trocava aí é o com. seguinte, os camaradas da fazenda falavam com o patrão vinha no armazém, dava crédito, o armazém dava crédito para os funcionários através do proprietário da fazenda. Segundo a gente fica sabendo, naquela época também marcava-se em cardineta e no final do ano o devedor não tinha dinheiro para pagar, então trazia leitoa, trazia leitão, porco e trocava pela dívida. Havia uma... Era muito diferente de hoje, né, Walter? Muito diferente. Sobre a minha família Biagi, o senhor conhece alguém por aqui? Biagi na história de Bonfim aqui. Freitas também? Não encontrou nenhum. Freitas também, o português também, o senhor não sabe? Freitas também não. Tem muitos nomes aí. Tem um acervo aí, muito grande aí. Né? A história do senhor não consta dessas famílias? Não, não consta. Ah, sim. Eu tenho um acervo muito grande. Tem muita coisa aí
que eu fiz muita pesquisa durante aí uns 15 anos no Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto. Sei. Eu fiz Aquele vídeo eu assisti, gostei muito do vídeo, daquele documentário. E isso me motivou a conversar com o senhor, conversar com o Vanderlei, para saber realmente um pouco mais dessa história, mas entrevistar mais o senhor, entrevistar mais o Vanderlei. Então, essa pesquisa que eu fiz no Arquivo Público, porque a história de Bonfim é que nem a história do Brasil, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. E a história do Bonfim falou, quem fundou Bonfim? Francisco Rodrigues de Santos Bonfim. Mas fica só em torno de Francisco. Antes não existia. Então eu me peguei aí no ano de 1808, quando a família Reis Araújo, oriundo de Batatais já existia naquela época, atravessou o Rio Pardo e aqui desse lado, o lado que nós estamos é o lado esquerdo do Rio Pardo. Então a família Reis Araújo foi até nas imediações de Cravinhos hoje, ali eles fundaram a Fazenda Figueira. Foi a primeira fazenda fundada em toda a região hoje de Ribeirão Preto, foi a Fazenda Figueira. Bom, isso eles começaram a construir a fazenda, que eu disse, com o próprio produto da terra. Sei. Não tinha cimento, não tinha nada, então eles construíram, madeira tirava do mato, e para construir a fazenda precisava ter diversas equipes, cada equipe fazia uma coisa e tal. Então, uma equipe era responsável pela fabricação de tijolo, telha, a outra equipe já ia derrubar mato para cobrir a casa. Tirar madeira. E assim por diante. E a combinação de argila que fazia as vezes do cimento hoje, né? Portanto, se você vê casa até hoje aí sentada com barro. Com barro, é. A combinação de argila. Já no ano de 1811, oriundos também de Batatais, ele atravessa o Rio Pardo, e do lado esquerdo do Rio Pardo, onde é Ribeirão Preto hoje, o português José Dias Campos funda a Fazenda Rio Pardo. Antes, a família Reis Araújo construiu a Fazenda Figueira. Já o José Dias Campos atravessa o Rio Pardo e funda a grande Fazenda Rio Pardo, que constituída de 13.200 alqueires, né? De funda essa fazenda. Aí então inicia não uma divergência violenta entre a família Reis Araújo e a família Dias Campos. Não é uma divergência entre eles violenta, mas eles, um construía uma coisa, a outra família chegava lá, desmanchava, e assim sucessivamente, né? Vice-versa e sucessivamente. E isso perdurou muito tempo, essa divergência, né? Que até no ano de 1834, a família Dias Campos vai ao Fórum de Casa Branca. Lá então ele é autor de um processo sobre a disputa dessas terras, né? A família Dias Campos como autor e a Reis Araújo como réu. Sim. Né? Como réu. Isso correu de 1834 até 1846. No ano de 1846, então, o juiz de Casabranca, ele dá o fato por encerrado, dando a sucessão das terras para a família Reis Araújo, né? Que virou Ribeirão Preto. Aí, mas antes, porém, de 46, né? Em 34, a família Dias Campos entra com um processo lá, na qual ele é autor. Em 35, então, já divide todos esses 13.200 alqueires, já divide em 5 grandes fazendas, né? Então fica a fazenda
Barra do Retiro, 263 alqueires, que é Ribeirão Preto. Fazenda Retiro, que é aqui em Bonfim, 4.632 alqueires. Fazenda Pontinha, ou braço direito do Ribeirão Preto, 4.020 alqueires, fica por lá da Vila Tibério, no norte. Sei, sei. Fazenda Palmeira, que os Dias Campos ali fundou um porto naquela época, ali tinha um porto, né? E a fazenda, como é que eu falo? Do Cunha Bueno, aqui em cima, né? Fazenda do Cunha Bueno. São 5 fazendas, né? Fundou. E o primeiro grande proprietário desta fazenda aqui, de Bonfim, foi o senhor Vicente José dos Reis, né? Da família Reis, Sim. como eu disse no início. O Vicente José dos Reis, então, ele não dura muito, e quando chega, isso foi em 1839, ele veio a falecer. Ficou a Dona Maria Silvéria da Anunciação, esposa dele, e filhos que ele tinha, né? Mas a Dona Maria não ficou muito com essa fazenda, não, né? Ela tratou logo de vender e vendeu essa fazenda. Ela era meieira, claro, esposa do Vicente. Então ela ficou com a metade da fazenda, na qual ela vendeu para o senhor José Borges da Costa, né? Vendeu para o senhor José Borges da Costa, e a outra metade ficou para os filhos, né? Os filhos também tratou e vendeu logo tudo isso daí, né? Então, essa fazenda aqui, 4.632 alqueires, ficou então em 19 condôminos. Porém, o maior dos condôminos naquela época era José Borges da Costa, com mais de 2.000 alqueires de terra, né? E o restante foi vendendo. E é isso que eu tenho registrado aí, todas as escrituras que eu tenho aí, né? Tudo Beleza. registrado. Aquela época, o primeiro prefeito daquela época, quando constituiu o Ribeirão Preto, qual foi o primeiro prefeito? Você lembra? Está na história? Aqui de Bonfim, né, o primeiro prefeito é claro, eu não estou lembrado do primeiro prefeito, porém aqui de Bonfim Paulista nós tivemos aqui Tomás de Aquino Pereira, que era fazendeiro aqui, né? E antes do ano de 1874, quando fundou a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o senhor José de Aquino Pereira, morador aqui de Bonfim, ele se candidatou a vereador e foi um dos vereadores mais votados da primeira Câmara, né? Legal, hein? Esse foi o primeiro político de Bonfim. Muito interessante. Pereira, residente daqui. Por que eu sei que ele era daqui de Bonfim? Porque naquela época havia muitos condôminos de terra e o juiz municipal, o juiz era itinerante, porque aqui em Bonfim tinha cerca de 20 a 25 condôminos de terra aqui, no qual o juiz tinha que vir aqui para fazer a divisão de terra e distribuir essas terras a cada um dos condôminos, né? E quando o juiz vem aqui na casa do Tomás de Aquino Pereira, a gente vê que o senhor juiz dirigiu-se até a casa, a residência do senhor Tomás de Aquino Pereira, porque não era Vila Bonfim, não era nada. O primeiro nome daqui foi Fazenda do Retiro do Ribeirão Preto acima. O senhor Tomás de Aquino Pereira morava na Fazenda do Retiro do Ribeirão Preto acima, e o senhor juiz esteve na casa dele para proceder todos os serviços de terra, dos condôminos de terra. Né? Então, isso daí eu tenho registrado aí.
tenho registrado, inclusive com processo aí. Segundo o Vanderlei, disse que passou 4 nomes, né? Bonfim passou? Mas 4 ou 5 nomes. o primeiro nome do local aqui, Fazenda do Retiro do Ribeirão Preto, não a cidade, não pode fazer confusão da cidade de Ribeirão Preto com o nome Ribeirão Preto, porque o nome Ribeirão Preto ele foi dado por senhor José Dias Campos, porque um dia, como eu disse no começo, o senhor José Dias Campos fundou a fazenda. Então o senhor José Dias Campos, quando ele saía a cavalo, que não tinha automóvel, não tinha nada, ele saía a cavalo para conhecer as suas terras, então ele já ia grande equipe de camarada dele e de escravos. Ele ia conhecer as terras, ao mesmo tempo ele já construía a estrada até lá, a Fazenda Figueira, que ele foi até Cravins, que não era fundado em Cravins. Então, na volta que ele veio, ele veio beirando esse rio que corta a nossa cidade. Ele percebeu que a água do rio ela é escura. Em alguns lugares ela reflete até preta. Então, no ano de 1817, o senhor José Dias Campos pôs o nome do rio de Ribeirão Preto, um dos rios da bacia hidrográfica. Muito interessante, muito interessante. Então eu sou José Dias Campos. Porque o nome Ribeirão Preto surgiu depois de 1870, a cidade. Porém, antes já era conhecido. E esse rio aqui é aquele rio que passa na Jerônimo Gonçalves e que lá na Francisco Junqueira ele faz uma curva à esquerda, indo parar no norte. Indo lá para Via Norte. Desaguando lá no Rio Pardo. No Rio Pardo, né? Então, na história não pode confundir essa palavra Ribeirão Preto com cidade e rio. Até no ano 1870, Ribeirão Preto é citado como rio, porque o nome da cidade, o primeiro nome foi São Sebastião. São Sebastião de Ribeirão Preto. Depois, no início, só São Sebastião, né? É por isso que o padroeiro é São Sebastião. São Sebastião. É muito interessante, viu? Muito interessante a história aqui da região de Ribeirão Preto, do Museu do Café, do Francisco Schmidt, aquele Museu do Café, tem muita história também aqui lá, né? Eu não me apeguei muito ao museu, a história do Schmidt, porque a Dona Iria foi a primeira rainha do café, né? Segundo eu fiquei sabendo. Em 1880 ela já possuía 650 mil pés de café na sua fazenda. Que isso era uma dificuldade naquele tempo, porque todo esse café tinha que ser transportado a lombo de burro, de cavalo, e de carroção, até a primeira estação ferroviária, que era Casablanca. Que dificuldade, hein? Depois veio a São Simão, parou em São Simão, então esse café era transportado a Casablanca, onde tivesse ferrovia, e depois a São Simão, era transportado a lombo de burro. É por isso que houve aquela crise do café que acabou a produção de café por aqui, né? Não, a crise do café já vem em 29, né? Isso já vem no ano 1929. Porém... É quebra de preço, parece que foi, né? Porém, aí foi onde que havia um grande sacrifício por parte do fazendeiro e dos seus empregados, e dos seus colonos, para transformar esse café para transportar esse café até lá. Então houve uma grande concentração de fazendeiros aí, né? Aí conseguiram trazer a linha férrea até Ribeirão Preto. Isso veio melhorar, veio dar um progresso imenso, né? Facilitar as coisas. E depois destruíram. Né? Facilitou muitas coisas aí, facilitou para o povo e para o fazendeiro, né? Porque para o senhor ir até Casablanca carregar de café demorava aí cerca de 20 dias, né? E as barreiras que existiam para atravessar rio, não tinha ponte, então uma série de dificuldades, né?
E se demorava 20 dias, era um mês para chegar até casa. É, que dificuldade, hein? Dificuldade. O senhor está com quanto que idade agora? Ok. O senhor está com que idade? Eu vou fazer 80 o ano que vem. Eu estou com 79 agora. 80? Vai fazer 80? 80 anos. Você sabe que eu já cheguei a presenciar a ferrovia vindo aqui para Bonfim, né? Eu conheci Passava isso aí. passava pela Caramuru, vinha pela Caramuru, vinha para cá. Isso. Eu presenciei toda a Mojana, hein, Maria Fumaça? Toda, presenciei tudo. Eu fiz 72 anos agora. Bom, É. Nós conhecemos bastante coisa já, né? então, essa vinda da Companhia Mojana para cá foi uma bênção de Deus, sabe? Foi. Isso foi muito bom, Eu lembro. aliviou muito o sofrimento do povo que trabalhava na roça. Eu viajei bastante com a Mujana, Estrada de Ferro Mujana. Eu tenho muito orgulho de ter participado da história da Mujana naquela época, né? Então foi o seguinte, então não houve crise de café até 1929. Houve alguma coisa, aí não foi assim uma crise, né? Porém, no ano de 1905, né, o fazendeiro ficou sem mão de obra na roça, né? Não tinha gente para trabalhar e tinha muito café plantado, né? Então o que aconteceu? Reuniram todos os fazendeiros e foram até na cidade de São Paulo. Então, através do governador de São Paulo, que era parentado da Iria Alves, É parente dela. então, a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, então, eles conseguiram arrumar pessoas lá da Grécia, imigrante grego. Veio pra cá. Isso eu estou falando porque eu tenho o jornal aí da cidade. Imigração grega Grego. da Grécia. Então, em outubro, no começo de outubro de 1905, certo? O cônsul grego veio até Bonfim Paulista e, através de Iria Alves e a família Junqueira ali, eles conseguiram pegar, ter as famílias, os colonos gregos, né, para trabalhar no cafezal. E não só aqui em Bonfim, como em Jardinópolis, em toda a região. Né? Então, uma vez assentada essa família, em outubro de 1905, não perdurou um mês. Quando chegou no final de novembro de 1905, houve uma grande revolta dos gregos aqui em Ribeirão. Né? E aqui em Bonfim houve uma grande revolta dos gregos aí, que cerca de 200 famílias ficou na estação, que a estação, o telhado da estação abrigava. Então a família ficou abrigada aí. E ficou uma situação, sabe? Difícil. Chata, porque eles não tinham nada para comer, não tinha alimentação, não tinha nada, então eles começaram a vandalizar as casas que tinha por aí. Todo mundo tinha que ter as casas trancadas, porque eles avançavam, comiam e tal. Né? Foi um tumulto então, naquela Foi um época. tumulto. Até então que o prefeito da cidade, através de telegrama, de telefonema para São Paulo, para a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Agricultura mandou cerca de 17 soldados aqui para Bonfim para aliviar o problema. Atenção. Para aliviar o problema. Uma vez mandando esses 17 soldados lá de São Paulo para cá, fundaram um quartel aqui em Bonfim. Sei. Que ficou sendo um quartel da Força Pública do Estado de São Paulo. Hoje, interessante. A casa é até hoje lá, na rua 7 de setembro, com rua Iria Alves, na esquina. Aquela casa da esquina ali foi quartel ali, foi quartel e cadeia pública ali, também foi. Também. Né? Então, conseguiu aliviar até então, que daí 3 ou 4 dias que a Força Pública estava aqui,
conseguiram mandar esse pessoal tudo para São Paulo. Aí foram tudo para a cidade. Voltar. Mas até no dia que eles foram para São Paulo, eles ficaram então no Hospital Santa Teresa, porque o Hospital Santa Teresa não era hospital psiquiátrico, e sim de hospital de morfético, daquela doença, é morfético mesmo, né? Depois ficou sendo psiquiátrico também. Sim. Mas aí eles ficaram alojados lá um tempo. E é muito grande lá, hein? Muito grande. Ficaram alojados ali naquele hospital, e depois então foram para São Paulo. Né? Aí foi aí então que continuou. E os fazendeiros praticamente ficou sem mão de obra, a mesma É coisa. uma história interessante mesmo, né? Ficou sem mão de obra, a mesma coisa, porque isso aí eu estou falando, mas eu tenho os documentos. Seu Walter, esse material está tudo à disposição de quem se interessar, adquirir. Tem um custo? Antes de lançar o livro, não forneço não. Tem um custo? Né? Tem um custo desse material? Isso eu quero deixar bem claro aqui, que esse livro que eu estou Está em fase de terminando. aí, eu não tenho intenção financeira nenhuma por ele. Sei. Porém, eu vou deixar isso para o povo de Bonfim. Eu Sei. vou deixar registrado em cartório ou alguma pessoa que se interesse por isso. Sei. Entende? E eu sou um, né? Que me interessa. Então, alguma pessoa que se interesse por isso, e eu estou com 79 anos, a gente não sabe da vida futura da gente, mas eu tenho que já deixar isso para alguém. Hoje é 30 de novembro de 2019. 19. Nós É. estamos aqui 12h e 25 minutos. É, para confirmar que é ao vivo. É. 30 de novembro, já está terminando o ano 2019 e nós estamos para 2020. Já. Quando o senhor terminar esse material, eu faço questão também de ficar ciente do material, se eu quiser deixar à disposição também. O senhor deixa um cartão do senhor aí, certo? Que eu tenho muitos pedidos, mas o senhor deixa o cartão do senhor aí. Tá bom, senhor. Foi um prazer muito grande falar com o senhor, viu? O senhor sabe muita coisa aqui da região. Eu quero deixar claro aqui o seguinte, porque eu não tenho intenção política nenhuma. O meu negócio fui eu que financei tudo. O senhor nunca foi político aqui, nunca foi... Não, eu não tenho intenção política nenhuma. Eu sou aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou o primeiro sargento da Polícia Militar. Ah, que beleza, que beleza. Certo? Então eu não tenho intenção política nenhuma aqui. Eu falo aqui como filho de Bonfim, né? Família tradicional daqui, do meu avô, Antônio Alves Neves. Né? E tudo que eu estou fazendo é para o povo de Bonfim. Eu não... Beleza. Tudo o material que eu tenho aí foi financiado por mim mesmo. Beleza, senhor. Ninguém, não pedi nada para ninguém e também não quero ter ajuda de ninguém financeira. Beleza, senhor. Parabéns para o senhor, viu? Se tiver alguma ajuda espontânea, assim, de história e tal. Aí sem interesse político, né? Sem interesse político. Né? Porque se entrar político também, eu ponho fogo em tudo e jogo fora. O senhor é avesso à política, então? Não, eu não tenho. Tá bom. O senhor como historiador, acho que deve não misturar mesmo as coisas, mesmo, porque é uma dádiva, né? A gente poder estar vivo e contar a história do... Eu quero deixar registrado nessa reportagem que o senhor está fazendo, que entre os documentos eu tenho o processo do Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim, que foi o fundador daqui de Vila Bonfim. E nesse processo do Francisco Rodrigues, eu adquiri documentos dele, que ele, ao vir aqui para Bonfim, ele iniciou a compra de terra do senhor Alexandre José Gonçalves, do cemitério para cá. E logo que ele adquiriu terra aqui em Bonfim Paulista, ele já doou terra para o cemitério de Bonfim, para a prefeitura. Ele doou terra. Bom, ele fez a doação dessa terra e eu achei documentos não só daqui como de Cravinhos.
que o Bonfim ele veio de Cravinhos para cá. Em Cravinhos, o Bonfim doou terra para o cemitério lá e construiu o cemitério de lá. De maneira que eu adquiri documento aqui do Bonfim, que eu forneci para o vereador Paulinho Pereira sem política, não tem intenção política. Eu apenas aproveitei a boa vontade dele e ele foi na Câmara Municipal, passou, então foi até o prefeito Duarte Nogueira, e o Duarte Nogueira, então, no ano passado, ele denominou o nome do cemitério de Bonfim Paulista, Cemitério Municipal Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim. Aí eu fui até Cravinhos, na Prefeitura Municipal de Cravinhos, o prefeito de Cravinhos, atual, José Carlos José Carlos Carrascosa, né, fui lá com ele, amigo meu. e ele também abraçou essa causa, passou pela Câmara Municipal de Cravinhos, né? E o nome do cemitério de Cravinhos também foi, atualmente é o nome de Cemitério Municipal Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim. Pesquisa feita por mim. Interessante, hein? Isso foi minha pesquisa, né? E já tem o historiador lá, o Sebastião. O Sebastião lançou o livro, né? Lançou um livro lá. Porém, agora nós chegamos num ponto que achamos que o Francisco Bonfim foi o fundador de Cravinhos também. Não é nada certo, nós estamos aí lutando para isso daí. Tudo indica, né? Aprovando, nós já fomos na igreja lá de Cravinhos, vamos na Catedral de Ribeirão e tal, para ver tudo isso aí. Tudo indica que ele foi o fundador. Foi o fundador porque ele doou, ele doa a terra. Logo em 1886, que ele chega lá, ele doa a terra para a igreja São José do Bonfim, doa a terra, e doa a terra para o cemitério. É. E começa a construir casa. Quando ele inicia a construção das casas, a primeira rua que teve em Cravinhos foi a construção das casas dele. Que legal. Entendeu? Então, não tem nada assim contra ninguém, nem nada contra ninguém, mas ele, depois de 121 anos, a gente conseguiu fazer justiça para esse homem, que era sensível ao sofrimento do povo. Sofrimento do povo por quê? Porque o pessoal de Cravinhos, quando tinha algum velório, algum féretro, tinha que enterrar os seus mortos em São Simão ou Ribeirão Preto. Era de carroça, não tinha automóvel, não tinha nada, era tudo de carroça. Ou faça frio, chuva, sol, tinha que ser sepultado em São Simão ou Ribeirão Preto. Diferença de hoje é essa volta. E Bonfim, mesma coisa. Quando o Francisco Bonfim chega em Bonfim, que ele encontra essa situação aqui, ele já doa a terra do cemitério. Por quê? Sensível ao sofrimento do povo bonfinense. É verdade. Entendeu? Porque tinha que se sepultar seus mortos em São Simão ou Ribeirão Preto. Puxa, beleza, E era hein? um sacrifício. Porque se eu tinha que pôr esse morto em cima da carroça, debaixo de chuva, de frio, sol, e lá no cemitério da Saudade que de Ribeirão, dificuldade, que dificuldade, hein? Agora, se houver a época que não tinha automóvel, e ver... Isso é coisa de cento e poucos anos pra cá, hein? E antes, como que era? Era do jeito que eu estou falando para o senhor. Não, antigamente, há uns 300 anos atrás. Isso daí, há 300 Como anos que era atrás, antes? a gente não tinha nada. Não tinha nada. Morria a pessoa e enterrava no local mesmo, né? Fazer o quê? Eu fiquei sabendo também sobre aquela peste que teve lá em São Simão, a febre amarela, que dizimou também o pessoal de São Simão, esparramou toda essa região toda. Você sabe dessa história, né? Aqui na região aqui foi a gripe espanhola, né? É. A gripe espanhola. Lá foi a febre amarela, né? Foi a febre amarela. Que esparramou todos os imigrantes e deu origem a toda essa região, né, de Ribeirão, né? Bonfim. E aqui também teve
A gripe espanhola, né? E não, Mas eu e não procurei- para, isso, Baldi, e não para de aparecer essas coisas, né? Agora é a dengue. E eu procurei mais centralizar a história de Bonfim. É, Eu deixei, eu estou falando de Ribeirão Preto no início, mas Bonfim Paulista não se completa se não tiver junto com a história de Ribeirão Preto. lógico. Então, em tudo isso aí que eu falei, nós temos um primeiro período. Tá vinculado, né? Um primeiro período, que é de 1808 a 1846. Nesse É. período aí, eu intitulei como posse e legalização da terra. É, muito bom, foi muito bom. Esse primeiro período. Já no segundo período, Bonfim já fica independente porque os latifundiários, fazendeiros, já começou a vender terra em Ribeirão Preto. Eram outros latifundiários, então houve uma independência de Ribeirão no sentido de compra e venda de terra. Né? É, Porque houve muito. E a grande corrida de compra e venda de terra foi de 1846 para frente. Ixi, aí houve uma grande corrida de compra e venda de terra. Né? eu sou de 47, né? Começou naquela época. Eu sou de 39. Na época da Segunda Guerra Mundial, né? Eu sou de 1940. Então, na Segunda Guerra Mundial, o senhor está citando aí, embora o Brasil também entrou, porque ele mandou os pracinhas brasileiros lá, né, em Monte Castelo, mas a Segunda Guerra Mundial repercutiu aqui em Bonfim também, no seguinte sentido: em tempos de guerra, é muito fácil dar uma doença nos olhos que chama-se tracoma. No ano de 1943, né, foi fundada o posto de tracoma aqui, na qual a dona Queque, dona Auricré de Almada Nogueira, era enfermeira. E quem fundou esse posto de tracoma aqui é o doutor Plínio Uchoa, médico, doutor Plínio Uchoa. Então eu, no ano de 1947, antes de entrar para a escola, nós tínhamos que passar lá no posto de tracoma, pingar remédio nos olhos, é um remédio azul que ficava manchado os olhos, antes de entrar no grupo escolar. Nós tínhamos que ir lá, pingar o remédio e depois entrava na escola. É interessante. Certo? Então, foi assim até 1952, 53 foi isso daí. Depois então fechou o posto de tracoma, né? Sim. Que não houve mais necessidade, né? Não tava, a doença assim não estava progredindo mais, tal, então, né? E graças a esse tratamento que nós fizemos lá, hoje nós não temos problema na vista, né? Parabéns, viu? E se eu for fazer um vídeo com o senhor, coisa, 1 hora é pouco. Se o senhor for querer orar comigo, nós temos que ficar um dia. Um dia inteiro, eu acredito. Mas tá bom, isso aqui já fez um resumo já da história, já dá para ter uma noção muito boa da história de Bonfim. Tá de parabéns, obrigado pela entrevista do senhor, viu? E isso aí, quando montar o DVD, eu publicar na história, eu passo pro senhor também. Se o senhor puder passar no pendrive, né? Pendrive pra gente. Depois eu vejo. Até o pendrive do senhor. Depois eu vejo pro senhor. Viu? Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Parabéns, um abraço pro senhor. Um feliz final de ano pro senhor. Obrigado, Isso, senhor também. espero que o senhor tenha bastante saúde ainda para continuar contando a história. Se Deus quiser, Deus vai passar na minha frente para nós. Tá bom, seu Otto. Um abraço pro senhor. Outro para o senhor também.